Boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina de contabilidade de custos, na turma do segundo ano da UEMP. E hoje, dando continuidade à nossa aula de métodos de custeio, nós vamos fazer um exercício prático do custeio por absorção, tá certo, pessoal? Então, durante a aula, nós vamos estar colocando algumas situações práticas, exercitando isso aqui numa planilhinha do Excel, e ao mesmo tempo nós vamos estar linkando com toda a matéria, com toda a nomenclatura que nós fomos vendo ao longo das aulas anteriores, tá certo? Então, durante esse processo aí, pode ser que eu permita alguns questionamentos, algumas situações, nós vamos vendo aqui durante o andamento da aula, e nós vamos analisando passo a passo, né, como construir um raciocínio, um pensamento, uma atividade, ou a construção da alocação dos custos, dos gastos, né, pelo método do custeio de absorção, tá certo? Então, nós vimos nas aulas anteriores que é muito importante a contabilidade de custo, os controles exercidos pela área de custo, e a importância que se tem para que nós possamos, de fato, podermos, né, como vamos dizer assim, chegar ao mais próximo da realidade possível do valor do produto, certo? Então, o trabalho que nós fazemos dentro da contabilidade de custo é fazer toda uma análise, acompanhar todos os processos, as atividades, desde sua origem até o final. Como que se inicia, professor, o nosso trabalho? Com a aquisição da matéria-prima, com a ordem de serviço, onde vai ser elaborado um produto. Todos os materiais diretos, toda a mão de obra, direta e indireta, todos os custos indiretos de fabricação, nós vamos analisá-los, nós vamos verificar, nós vamos validar, nós vamos conhecer e nós vamos dizer se eles vão ser alocados ou não ao produto. Nós vamos registrá-los, nós vamos fazer com que tudo isso, né, componha o produto final ao qual depois, durante todo o processo, então, ó, adquiri com a ordem de serviço, adquiri os materiais, fiz todo o desenvolvimento, o trabalho, a operação, tudo isso está acontecendo, que vai transformando aquela matéria-prima bruta num produto. E aqui, quando chegar no final, produto acabado, nós vamos entregar ele e vamos disponibilizar ele para venda. Então, todo esse processo de customização precisa de conhecimento, né? Precisa da parte teórica estar bem na cabeça do profissional. Precisa também dele conhecer a fábrica, dele conhecer os processos, dele conhecer as linhas de produção, dele conhecer as pessoas, dele conhecer os recursos que estão à disposição dele dentro da empresa, dos métodos que foram criados, dos critérios que foram criados, da política da empresa. Você veja bem que é um conhecimento amplo que tem que ter o profissional da contabilidade, né? Principalmente em foco agora o profissional da contabilidade de custos, tá certo, pessoal? Então, quando nós olhamos assim, eu sempre falo a vocês, procurem entrar dentro do campo de visualização real do que está acontecendo. Às vezes nós somos os cientistas, somos aquelas pessoas que ficam atrás da mesa, olhando para a nota fiscal, olhando para os números e tudo mais. Perfeito, é a nossa função, dominando, trabalhando com programas, com softwares, com calculadoras e tudo mais. Isso faz parte, né? E o conhecimento que nós vamos adquirindo, nós vamos colocando dentro de toda essa nossa atividade. Quanto mais conhecemos, né, mais temos condições de ajudar, de apoiar o quê? Os gestores, o pessoal do comando tático, o pessoal do comando operacional, o pessoal do comando estratégico, a tomar decisão, certo? Então, quando nós estamos trabalhando, nós podemos, né, isso não é loucura do professor, não, viu, pessoal? Gravem isso. E nos remeter à realidade, para poder entender aquilo que está acontecendo, tá certo? Porque senão nós olhamos aqui, matéria-prima.
Ah, matéria-prima é matéria-prima. Está escrito aqui, ó, M-A-T-R-I-A, tracinho P-R-I-M-A. Legal, né? Mas matéria-prima, o que que é a matéria-prima? Né? Como que a gente pode raciocinar em cima dela para entender ela? Ah, professor, a matéria-prima, quando está numa ordem de serviço, por exemplo, aqui que nós vamos fabricar porcas e parafusos, é o aço que vai ser transformado. Ele vai ser fundido, ele vai ser torneado, e ele vai dar origem a um produto. Então, quando nós estamos falando de matéria-prima, nós estamos dizendo que é um dos gastos que nós podemos classificar como custo, porque ele está ligado diretamente à produção. Vocês concordam comigo, pessoal? Sim. Sim, professor. Aê, legal. Né? Pode escrever no chat aí, vai colocando na aula aí, que depois eu vou analisando, tá certo? Depois, nós vamos olhando. Então, o que que é a contabilização? O que que é os métodos de escrituração? Né, pessoal? A gente tem um plano de contas. Vocês viram isso lá no primeiro ano, tá certo? Então, você tem as nomenclaturas, o nome dos ativos, o nome dos passivos, o nome das contas de resultado, o nome das contas de custo, o nome das contas de despesa administrativa, comercial e tralalá e tralalá. O que que nós temos que fazer? Nós temos que entendê-las e nós temos que classificar e trazer aqui para a nossa realidade, tá certo? E trazer para o nosso conceito, para que nós possamos ir fazendo isso aqui. Então, hoje, eu estou colocando para vocês algo manual. Professor, mas lá na minha empresa, lá no meu trabalho, eu tenho programas, eu tenho parâmetros. Ok, beleza, pessoal. Trabalho lá na tua empresa, ótimo. Ou vocês vão ver isso mais para frente. Aqui nós estamos numa sala de estudo. Aqui nós estamos colocando um método do qual você possa visualizar e fazer as classificações, tá certo? Parece simples, parece fácil, mas não é bem assim. Por isso nós estamos estudando. Então, quando nós estamos falando mão de obra, e ali eu já estou colocando dentro de um processo dizendo que 70% é da fábrica, 30% é do ADM comercial, se a gente olha assim, de primeira mão hoje, agora vocês já têm um conhecimento para dizer, isso aqui é um custo ou é uma despesa? Parte é custo, parte é despesa. Parabéns, é isso aí, galera. É isso aí, professor. Eu já sei que quando tem ADM cial, não está dentro dos custos, professor. Então, eu já sei que isso aí é parte custo, é parte despesa. Então, vamos lá. Ó, raciocínio. Pessoal, às vezes não precisa nem de calculadora. Vocês sabem tabuada? Então, eu coloquei coisas bem práticas para a gente ir testando, para ir mexendo com a cabeça de vocês mesmo, tá certo? Isso é legal pra caramba. 7 vezes 3? 21. 21 menos 30? 9. Concordam comigo? Ou eu fiz a conta errada aqui? Tá certo. Joia! Tá vendo? É isso aí, pessoal. Se perguntem. Só estamos usando continha fácil, tabuada, raciocínio. Tá certo? Isso nós precisamos saber, porque lá no dia a dia, quem souber fazer isso, souber analisar isso, pega os relatórios, ó, passa o olho, passa o dedo, e no final, acertou. Rende mais serviço. Tem mais qualidade, tem mais eficiência. E vai gerar eficácia nos processos. Com isso, nós vamos reduzir o quê? Custos, gastos. E esse é um dos papéis da contabilidade de custo. Perfeito? Energia ADM. É custo ou é despesa? Despesa. Perfeito. Aluguel ADM. É custo ou é despesa? Despesa. Pode responder. Abre o microfone, não tem problema. Agora nós vamos classificando, porque eu já falei pra caramba. Água, 70% fábrica, 30% ADM. Uma continha lá, só tirei um zero, né? Parte custo, parte é despesa. Olha lá, 2.100, 900. Perfeito? Se eu errar aí na conta aí, o pessoal que está mais
com a calculadora. Eu estou me arriscando aqui junto com vocês. O importante é eu sei que vocês, no fim, vão entender o raciocínio e nós vamos chegar junto a um conceito onde todos possam compreender, né, o exercício e a matéria linkada com esses exercícios, beleza? Material de escritório, agora eu não escrevi nem ADI, nem fábrica. Pô, já vai gerar uma arbitrariedade aí? Pode ser que gere? Escritório seria despesa, né? Para vias de regra, despesa. Raramente, na área de produção, vai se escrever alguma coisa. Por isso que eu estou falando, remetam-se à área de produção, andem pela área de produção. Ah, professor, lá na minha área de produção tem bastante situações em que nós temos que usar material de escritório, caneta, papel. Então, eu teria que criar um método de rateio. Como eu não criei método de rateio nenhum para cá, eu estou sugerindo que seja despesa, mesmo que gere uma arbitrariedade. Isso faz parte aqui do nosso conselho de hoje também, tá certo? Depois eu vou explicar no finalzinho. Frete sobre vendas. Despesa. Por quê? Porque não tem ligação com a produção. Já foi vendido, já está sendo entregue. Exatamente, faz parte de um outro processo. É isso aí, ó. Tô vendo que vocês estão entendendo, ó. Nós finalizamos o processo com o estoque acabado, entregamos para a área de logística, tudo ali é custo. Agora vai entrar um outro pessoal, um outro processo, uma outra atividade para fazer o quê? A venda da mercadoria. E a hora que eles vender a mercadoria, eles vão gastar com frete, pode ser que sim, pode ser que não, né? Tem o free on board, que é o frete que geralmente quem vende paga o frete, né, para entregar, e tem o outro que você que paga o frete, tá certo? Ou melhor, quem compra que paga o frete, então paga em casa. Então tem dois tipos de frete. Esse aqui é o frete sobre venda, eu estou pagando, tá certo? Então ele vai livre para o meu cliente, é despesa. Embalagens. Então, professor, posso considerar a embalagem como um insumo de produção ou é só despesa? Aqui, nesse caso, nós vamos considerar como insumo de produção. Porque não se Então é custo. empacotamento de um produto que está já dentro de uma caixa. Aqui vamos supor que nós fizemos sapato, colocamos na caixa, a embalagem do sapato. Depois na área comercial, você teria, professor, outra. Não, não. Aqui nós somos uma indústria. Nós não vamos vender nada no papel de presente para alguém, tá certo? O papel de presente aí já seria despesa, seria uma espécie de embalagem também. Mas nesse caso aqui, produção, custo, tá certo? Comissão de vendedores. Despesa. Despesa. Despesa, legal. Frete sobre compras. Custo. Custo. Uniforme e mão de obra aí, também já vai haver a divisão. Como vocês já fizeram um, aqui é só a gente também fazer a mesma continha, né? 7 vezes 2, 14. 2.000 menos 1.400, 600, né? Telefone sobre vendas. Despesa. Manutenção da fábrica, 70%, 7 vezes 4, 28. Se eu errar na tabuada aí, vocês me corrigem, pessoal. 2.800 menos 4.000, 1.200, né? Isso. Confraternização. A outra coisa que gera arbitrariedade aí, né? Aí eu vou colocar... Depende, se for na fábrica... Aí, tá vendo? É isso, é o raciocínio. É despesa, né, professor? Confraternizar vai confraternizar todo mundo, o pessoal da área da produção. Agora, pessoal, vamos entender agora a atividade. Confraternização, está gerando algum produto? Ele está sendo Não. esforço, algum sacrifício para gerar algum produto? A gente não poderia considerar que ele está diretamente ligado ao motivacional da produção? Não, porque não vai. Aqui é confraternização. Não estou dizendo que só que é da área de produção, né? Estou dizendo que é da
confraternização da fábrica, área de produção, área administrativa, área comercial, área financeira. Eu quero que vocês cheguem no ponto do raciocínio assim, ó. É uma arbitrariedade? Pode ter. Podemos discutir ela lá no custo ABC depois, certo? Mas, por via de regra, é algum sacrifício? É algum esforço empregado para o produto? Não. Mentalmente, psicologicamente, como colocou, o Duque colocou, Eduardo? Isso. Né? Se a gente for analisar, pode ser. Aí vira uma discussão para a gente ver lá na frente, se é relevante ou se é irrelevante. Se eu posso trabalhar isso dentro do custo ABC, aí eu vou corrigir essa arbitrariedade. Por isso que, no primeiro momento, no custo de absorção, nós vamos trabalhar aqui. Não vamos esquecer que nós estamos no custo de absorção, tá certo? Vai ter muitos questionamentos, e depois lá no ABC vocês vão fechar a questão e vão entender. Ah, professor, agora eu entendi o método de custeio de absorção, entendi o método direto, entendi o custo ABC. Agora eu consigo compreender todas essas situações e eu vou conseguir construir e entender qual o melhor método para mim colocar na minha empresa. Beleza, pessoal? Vamos lá. Sim, vamos dar nos primeiros passos aqui, que é a primeira vez que nós estamos entrando nessa seara aqui para entender uma formação de gastos e alocação deles. Amostra grátis, demonstração de venda. Despesa. Está ligado à área de venda. Multas punitivas de trânsito. Despesa. Né? Se o cara da transportadora que está trazendo o produto para mim tomar multa, a multa é minha ou é dele? É dele? Sua. É dele. Então não tem nada a ver, né? Agora eu tenho um caminhão, professor, que vai buscar matéria-prima. E ele foi buscar matéria-prima e na volta ele tomou a multa. Essa é uma situação para se discutir num critério de rateio futuramente, se ele vir determinado. Aqui, como é geral e é absorção, despesa. Mas lá no custo ABC nós discutimos até esses detalhes, para ver se é relevante, se é irrelevante, se vale a pena a gente gastar com isso, né, para formar preço. Certo? Professor. Sim. Se houvesse, assim como na prova, a coluna de perda, a gente poderia considerar como perda ou é despesa mesmo? Não, aqui é despesa. Aqui é uma multa punitiva. E ela não é perda, ela vai ser despesa mesmo. E até ela pode sofrer uma classificação contábil, vocês vão ver isso em tributária, de indedutível. Ou seja, você não pode usar ela nem como despesa, ela é uma despesa indedutível, ela é considerada, classificada despesa dentro do processo de gasto, mas para efeito de imposto de renda e contribuição social, pode ser, né, dependendo da situação, né, no caso da multa de trânsito, eu acredito que não, mas há discussões, né, que ela também seja indedutível e você ainda vai ter que pagar imposto sobre as situações, adicionando ela lá no LALUR. Tá certo? Mas essa é outra matéria, vai para tributário. Vamos parar aqui, que senão nós não vamos chegar no fim hoje, nós estamos no primeiro passo. Livros, jornais e revista, no geral. Despesa. Despesa. Perdas por falha de mão de obra no processo de produção. Despesa. Nesse caso, ela é um custo, tá certo? É uma perda que está dentro do custo. Por quê? Porque eu consigo medir ela. A mão de obra vai ter alguma coisa lá que ela vai falhar e eu consigo ver. Ela não é uma despesa extraordinária como um roubo, como uma intempérie, como um raio, como situações que a gente não consegue prever. Então, quando a gente consegue prever, ela é um custo. E isso aqui a gente vai conseguir prever dentro do nosso processo de produção, tá certo? Vocês, como analista, como controllers dentro de uma área de custo, você consegue pegar todas as falhas e alocar isso ao produto. Até dentro do lote, vocês conseguem fazer isso dentro da ordem de serviço. Depreciação, 7 por 3, é a mesma coisa, né? 5.600 em custo. Isso, garoto. E aqui nós vamos com 2.400, perfeito? E juros bancários? Despesa. Legal. Todos concordam? Vamos fechar? Primeira planilha? Sim. Arbitrariedade? Tem. Depois nós vamos conversar sobre elas para fechar a questão, beleza?
que eu quero deixar para vocês? Esse é o primeiro passo, pessoal. Não vamos tanto discutir a característica de cada conta agora. O que eu quero que vocês entendam? Qual que é o objetivo da aula hoje? Que existe esse primeiro passo. Você tem um gasto total de 325.650, e você precisa dizer aquilo que vai estar dentro do processo de produção e aquilo que não vai estar dentro do processo de produção. Então, esse é o primeiro passo para fazer a separação dos gastos. Separar o que é custo e separar o que é despesa. Nós fizemos isso. Existem algumas arbitrariedades, não concordo com algumas coisas, isso faz parte do processo. No fim, nós temos que chegar a uma conclusão e nós chegamos a ela. Nós chegamos a um custo de 325.650, onde gastos com produção corresponde a 269.400. E gastos com as despesas, 56.250. 82,72% dos meus gastos estão relacionados a produto. Entenderam a importância de fazer isso? 82%, 83%, vamos arredondar, é gastos direcionados diretamente à produção do bem. Se errarmos aí, se fizermos uma compra errada, se for revender, se fizermos, perdermos qualquer coisa dentro desse processo, nosso produto começa a ficar mais caro, mais caro, mais caro, mais caro. E, de repente, nós vamos chegar num preço de comercialização que dê retorno, que a gente não consiga colocar ele para venda no mercado. A gente não vai conseguir vender. Então, dentro do processo, né, nós trabalhamos essa situação para ela reduzir, né? Cada vez mais a gente produzir mais, com mais eficácia, com mais eficiência e gastar menos, e com a mesma qualidade. Por isso se investe em equipamento, por isso se investe em treinamento, por isso se investe em pessoas, por isso se investe em softwares, por isso se faz uma série de estudos, de metodologias, cria critérios de rateios, para que a gente possa ter essa eficiência. Perfeito? Então, nós fechamos o primeiro passo. Bom, segundo passo, nós vamos pegar toda essa parte de custo aqui, que está classificada, e nós vamos fazer o segundo passo, que é separar os custos diretos dos indiretos. Tá certo? Então, aqui já está meio que direcionado, tá certo, pessoal? Aqui já está meio direcionado. Agora ficou fácil, professor. Eu já sei quais são os meus custos diretos e já sei quais são os indiretos. Então, para complicar a vida de vocês, quais que são os custos diretos aqui, que já ficou fácil de alocação? É fácil a alocação, entende? Ó, conceito. Custo direto, aquele que está diretamente ligado ao produto e é de fácil alocação. Custos indiretos, é aqueles que têm uma dificuldade para a gente saber quais são e como vamos alocar ele ao produto. Para a gente fazer a alocação, nós temos que usar um critério de rateio. Aqui já está meio que direcionado, não está não? Matéria-prima, direto ou indireto? Direto. Direto. Rapaziada, vocês viram que a gente para assim, dá uma pensadinha. Embalagem, direto ou indireto? Direto. Sobre compras, direto ou indireto? Indireto. Direto também. Direto. Vai direto na produção, né? Beleza. Concordam? Tem mais um aí. Qual que é o outro que é direto? Uniforme. Perdas por falha da mão de obra da produção. Legal, tá ligado, né? Estamos com uma mão de obra de produção direta, manuseando matéria-prima, e está ligado direto à produção. Os demais, vocês concordam que poderia existir métodos de rateio? Mão de obra. Professor, mão de obra, geralmente o cara tem um salário fixo. Se ele tem um salário fixo, qual a correlação do fixo que nós estudamos nas aulas anteriores? Com indiretos, com custos indiretos. Opa, então aqui, professor, precisa do médio de rateio, não é isso? É porque eu vou ter um pessoal, eu vou ter que analisar, vou ter que observar, pode ser que uma parte desse pessoal, da equipe de manutenção, não esteja atuando aqui, não esteja atuando ali. Então, para cá eu vou ter um médio de rateio. Água. Se eu estou produzindo,
Água, a gente consegue ter um custo fixo de água por mês? A gente sabe que a despesa é fixa. A gente sabe que ela pode variar por demanda, né? Mas ela tem um custo padrão, ela tem um custo que nós vamos observar mensalmente. Então, aqui também, para a gente cubicar a água em produtos, nós vamos ver que tem arbitrariedades também, né? Então, aqui também nós vamos trabalhar no método de rateio, certo? Ah, professor, eu gasto tantos metros de água na minha fábrica e eu não tenho encanamento próprio para administrativo. Olha só todo o custo, o investimento que você teria que fazer para direcionar isso diretamente. Não dá. Então, o que, que nós fazemos? A água vem, nós distribuímos ela para cá, para a produção, para o administrativo, mas nós entendemos que dentro dos cálculos que a gente faz aqui de consumo de água, cria um método de rateio. Tantos metros cúbicos é da área de produção, tantos metros cúbicos é de lá, tanto é da área administrativa, então, nós temos que tirar para despesa. Da área comercial, nós temos que tirar para despesa. E da área de produção, aí nós vamos ter que criar um método de rateio, porque assim, eu estou produzindo porca, eu estou produzindo parafuso. Então, poxa vida, quanto que eu gasto de água para produzir porca, quanto que eu gasto de água para produzir parafuso? Então é aí que eu vou descomplicando a vida de vocês. Então aqui a gente vai precisar de um método de rateio, porque a gente vai ter que pôr um percentual para lá, um percentual para lá. Mas, professor, custo de absorção, pessoal. Custo por absorção. Nós vamos absorver de uma maneira que nós não vamos perder no fim. No fim, 100% do custo está alocado. O que pode acontecer é que ele pode estar diferente. Lembra da pizza que nós mostramos lá na aulinha? Ele pode estar diferente num pedaço da pizza, no outro pedaço da pizza, mas no fim, ele está alocado na pizza inteira. Eu vendi a pizza, eu consumi todos os gastos, absorvi e lucrei com isso. Agora, naquele pedaço X, naquele pedaço Y, naquele outro pedaço, pode ser que não tenha, né, a mesma alocação específica, correta, como chega lá o custo a mercê, chega próximo da perfeição, né? Mas, dentro do método de absorção, nós vamos absorver e não vamos perder. É um dos métodos mais utilizados, tá certo? Nas pequenas empresas, nas empresas que têm menos quantidade de produtos, né? É possível trabalhar com ele sem causar prejuízo ou danos na formação do preço, né? E as arbitrariedades não chegam a ser relevantes a ponto de prejudicar todo um conceito de custo dentro da empresa. Então, o uniforme também, ele vai vir para cá, a manutenção da fábrica também vai vir para cá, por métodos que nós vamos precisar sempre estar estudando, a depreciação também vai vir para cá. Então, nós vamos chegar a esse passo, nós vamos, no segundo passo, fazer essa diferenciação. Então, o que eu gostaria que vocês gravassem? Ó, primeiro passo, professor, eu entendi o que são os gastos e separei os custos das despesas. Segundo passo, agora eu estou analisando os gastos totais da empresa e separando eles em diretos e indiretos. Por quê? Porque os diretos representam, olha só, 88% dos meus gastos. Então, o que vai acontecer aqui? O controle, ó, olho fino, né? Chega junto, coloca todo o seu potencial, boa, 88% do seu potencial, cuidando dos custos diretos, analisando tudo que está acontecendo com a tua matéria-prima, com as tuas embalagens, com o transporte, pessoal. Dica de ouro, é das áreas que mais tem que ter controle. É estoque, pessoal. É a riqueza da empresa. É os produtos acabados que vai ser vendido, é os produtos que vão ser consumidos no processo de fabricação da tua riqueza. Cara, a área de frete é uma área que tem que estar com o olho ligado. Muitas coisas acontecem nessa área. Eu trabalho numa empresa de originação de produtos agrícolas, pelo amor de Deus, se a gente não prestar atenção, nossa senhora, vai embora boa parte da nossa receita, boa parte do nosso lucro. Então tem que tomar muito cuidado. Então, uma área, o percentual já diz, por isso que eu coloquei percentual aí para vocês. 88% dos teus esforços estejam aqui, porque é importante. Professor, agora eu já sei também o que é os indiretos. Estão entendendo por que a gente precisa separar? Estão entendendo por que a gente precisa? Para a gente focar, para a gente ter eficiência naquilo que é mais relevante. Não que nós não vamos olhar para cá, porque para cá também é representativo, é 12%.
né? De todos os gastos que nós vamos ter. Se a gente deixar de alocar esses 12% aqui, ele vira despesa. Às vezes a gente coloca a nossa margem errada dentro do produto. E a gente nunca vai saber, de fato, qual o nosso esforço para produzir aquele bem. Então, foi-se a segunda etapa. Terceira etapa, né? Agora nós temos aqui os diretos e indiretos, agora nós vamos fazer aqui uma classificaçãozinha, aqui tá fácil, aqui é mais para exercitar a continha, né? E entender, porque agora eu criei os produtos, ó. Eu coloquei a porca e eu coloquei o parafuso. Ah, professor, eu acho que vou entender agora, como é que o senhor fez aí, ó? Mão de obra da fábrica, pô, eu gasto 50% para a porca e 50% para o parafuso, né? Então, 10.500 para cada um. Perfeito? Ó, já estou rateando. É o que nós chamamos de rateio, né? Água. Professor, eu gasto aqui 70% com parafuso. Ah, lá o torno, as máquinas têm mais pressão, tem que fazer a rosca do parafuso, o parafuso é maior, gasta mais água, tá entendendo? A cubicagem, a gente vai analisar. Ô, professor, mas o ideal seria a gente saber realmente quantos litros gasta de água de resfriamento nas máquinas, nos tornos. Esse é o custo ABC. Lá na frente a gente vê, tá certo? Mas aqui, para efeito de cálculo, ó, 70% vai para cá e 30% vai para cá. Se eu calcular errado, aí alguém me fala, tá certo? E depois nós temos o quê? Ah, mas aí, professor, como é que faz a continha, né? Eu já ensinei vocês a fazer a continha também, ó, igual esse vezes 50 dividido por 100, vai dar na mesma, ó. Mas de cabeça aqui a gente sabe que é 700 para cada lado, não é? 700 com 700, 1.400. E ali, manutenção, também, ó, professor, eu vou gastar 70% no parafuso, tá certo? Não, 50% no parafuso e 50% na porca. Então, tá fácil também, 1.400 para cá e 400 para lá. Então, foi criada uma metodologia e a gente já consegue atribuir, né, no terceiro passo, essa metodologia. Aqui, ó, depreciações, ó, as máquinas, existem mais máquinas para fabricar parafuso, menos máquinas para fabricar porca. Ou as máquinas que estão fabricando parafuso é mais cara, tem um valor maior, vai ter mais depreciação. Então, essas são as análises que nós temos que fazer dentro do setor, né, para a gente ir entendendo tudo isso aí. Então, nós temos aqui 3.360, nós vamos para cá com 2.240. No final, o que nós vamos chegar? Nós vamos chegar a distribuir, ao rateio desses 32.900 entre parafusos e porca. Ô, professor, então, para produzir parafusos, no rateio eu gasto um pouquinho mais, para produzir porca eu gasto um pouquinho menos, tá certo? Então, aqui eu só estou fazendo uma análise dos custos indiretos, primeiramente, porque os diretos também eu vou fazer análise lá no final, na formação de preço, tá certo? Então, olha ali, olhando para isso, dos 32.900, 53% está alocado em parafuso e 47% está alocado em porca. Ah, que legal, professor, ah, interessante. Faz sentido, né? Parafuso, porca, a gente gasta um pouquinho menos na porca. Ela também tem as rosquinhas, ela também gasta o aço, né? De repente o parafuso é menorzinho, eu não falei que espessura que é, eu não fiz uma ordem de serviço aqui dizendo qual o produto, eu só estou sugerindo para vocês um raciocínio, tá certo, pessoal? Sempre isso, ó. A ideia é montar os passos, entender ele, como é que é feito, para a gente fechar o conceito na prática daquilo que nós vimos na teoria, tá certo? E aí, o quarto passo, né? O final aí das coisas. O que nós temos aí? O que nós vamos ter que descobrir? O custo unitário, e nós vamos entender aqui o custo direto de produção e os custos indiretos de produção do parafuso, da porca, e vai ter que fechar desde o princípio aqui, com o total de custo que nós colocamos aqui, 269.400, né? Ele vai ter que fechar a conta aqui. Vamos ver se vai fechar, tá certo? Então, eu estou dizendo o que agora? Eu também estou dando o caminho. Pessoal, nada brota assim do nada. Né? Às vezes as pessoas ficam apavoradas, em pânico, vai brotar, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Não, nada brota do nada. Tem que ter uma metodologia, tem que ter um procedimento, tem que ter um processo. Aqui nós só estamos caminhando pelo processo, não é os passos.
eu estou dando para vocês o caminho das pedras. Então, eu estou dizendo para vocês onde pisar, para você atravessar lá do outro lado, sem afundar lá no rio, tá certo? Então, tá aqui, ó. Nós temos um custo total de 269.400, nós temos um total de gasto de produção direto de 236.500, onde 60% vai para parafuso, 40% vai para a porca, e eu tenho um total de gasto indireto de 32.900. Nós já não fizemos a continha aqui dos indiretos? Quanto que nós temos para o parafuso? Quase 53%. Então, 17.430, não é isso? Quanto que nós temos para a porca? 15.400, 470. beleza? Agora vamos para cá. Vou fazer a continha, né? Igual, esse vezes 60 dividido por 100. Certo? Esse vezes 40 dividido por 100. Então, eu estou aplicando a fórmula. 60% daquele valor é direto. 60% deste, 40% deste valor é na porca. 60% é no parafuso. A soma dos custos aqui, ó, deu 159 para fabricar parafuso e deu 110 para fabricar porca. Os custos alocados, diretos e indiretos, perfaz esse montante que eu estou colocando aqui agora, separadamente. Fizemos as classificações, fizemos os passos, chegamos agora ao finalzinho do tabelamento aqui. Vai ter alguém que vai ficar olhando isso. E no final, deu os 269.400, ó, 269.400, 269.400, né? Aqui é só os indiretos, né? 269.400. Bom, professor, até agora está tudo batendo, então. Eu já consegui dizer o que é custo direto de produção para o parafuso, o que é custo direto de produção para a porca, os indiretos para o parafuso e os indiretos para a porca. Já está aqui. O que eu tenho que fazer agora? Quantas mil unidades eu fabriquei de parafuso? Pode falar aí, para ver se vocês estão ligados aí. 100.000, 100.000. Quantos eu fabriquei de porca? 100.000 também. Como é que eu acho o custo unitário? Nós já vimos em uma das aulas anteriores. Divide o valor total pela quantidade produzida. Perfeito. Legal, pessoal. Aí, gostei. Olha lá. Quanto que vai custar um parafuso para mim? Um parafuso. 1,59. Fechou? E quanto vai custar uma porca? 1,10. 1,10. Caramba, professor, olha só. O primeiro passo. Pode haver várias discussões dentro do processo. Muitos aí ficaram com a formiguinha, com a pulguinha atrás da orelha, com a formiguinha coçando, falou, vai, eu discordo aqui, eu discordo ali. Isso faz parte do processo. Mas nós temos que chegar a um preço, um custo unitário. E aqui nós andamos por todo o processo. Ó, tudo aquilo que nós falamos na teoria, agora nós exercitamos. Ó. Nós fizemos o primeiro passo e classificamos custo e despesa. Tiramos tudo que é custo. Entendemos a sua importância. Depois, nós fomos entender o que é direto e o que é indireto. E aí nós vimos que os indiretos têm uma correlação com os fixos, e precisa de um método de rateio. Que os diretos, a gente aplica direto à produção e matéria-prima, embalagem, frete, a própria falha, ela varia com a demanda. Então, diretos têm correlação com os custos variáveis. Pô, professor, tá ficando chique isso aí, né? E aí, depois a gente vem e analisa um pouco melhor os custos indiretos. Então, não é simplesmente eu dizer isso aqui é direto. Eu sei que 70% é direto. Eu tenho que ter um critério, eu tenho que ter um método de rateio que vai dizer para mim o que fazer com isso aí quando eu tiver os produtos. E aí eu tenho os produtos, ó, parafuso, porca, tal. Beleza, agora sim, professor, agora eu consigo fazer a continha e alocar. Então, o que que você está fazendo lá? Você está indo lá no sistema e fazendo. Professor, o sistema já traz tudo pronto, alocado, beleza, você sabe fazer a conta, você sabe conferir, você sabe validar, ótimo, porque aqui no fim, depois você vai dar o teu vistinho aí, lá no sistema, ou vai dizer ok, ou vai dizer
ou vai clicar alguma coisa para validar a informação, beleza? É esse o nosso trabalho, mas a gente sabe que está certo, está batendo com o processo, está batendo com o procedimento, e agora eu já posso dizer que parte está aqui no parafuso e parte está nas porcas. Né? Tem uma representatividade, tem uma correlação. Pessoal, sempre no raciocínio, de bater o olho. Se às vezes estiver invertido, você tem que te chamar a atenção. Peraí, cara, eu gasto mais para fabricar porca, tem alguma coisa errada. E às vezes no dia a dia a pessoa não faz essa análise, ela vira um robozinho automático, liga o piloto automático, esquece de fazer, e às vezes de passar o olho você já vê se tem algum processo, às vezes aparece 10 zero a mais aqui numa conta, eu já vi, já contei para vocês que eu já vi carga, né? Chegar lá no porto, o cara me ligar e toda a metodologia existe, o cara conseguir fazer carga de 5 milhões de reais num caminhão que não é nem trucado, caminhão toquinho que foi levar uma mercadoria, e aí, pô, como é que cabe 5 milhões de reais? Só se estiver carregando ouro, meu. Estão entendendo? E a gente às vezes bate o olho e não vê. Olha para para nota e não enxerga. E tá lá, o cara, ao invés de ter colocado 100 quilos, o cara colocou 1 milhão de quilos. E mandou bala, e vai para o sistema, e vai, e carrega o caminhão, e vai. Aí chega lá, dá um problema, aí, puxa vida, ninguém viu. Aí fica todo mundo segurando, né? A batata quente. E ela vai assando, né? E vai chegar no lugar. Pô, será que ninguém percebeu? Será que ninguém viu? Ninguém conferiu? Porque ligou o piloto automático. Então, aqui, ó, é para a gente olhar, para a gente traçar a nossa análise. E no fim, ó lá, pô, agora, professor, agora fechou. Eu sei que custa X, né? O parafuso, e sei que custa X a porca custa um pouco menos que o parafuso, tem sentido, dentro de todo o processo, eu conheço, legal, então eu vou validar a operação e vou encaminhar isso aqui agora para uma análise financeira. Perfeito, pessoal? Então, fique aí mais um pouquinho, eu vou encerrar a aula por aqui e nós vamos daí para o feedback aí na sala, beleza? Beleza.